Gênesis capítulo 6, versículo de número 7 em diante. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ponto. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga assim comigo: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Achar graça, favor diante de Deus. As pessoas muitas vezes lêem essa mensagem, a palavra aqui, essa porção do capítulo 6, versículo 7, e muitas vezes falam assim: mas como que Deus se arrependeu? Como Deus se arrepende de algo? Deus não se arrepende, não é filho do homem para que minta também. Como é que Deus se arrependeu? Entenda só uma coisa: quem foi que escreveu a Bíblia? Foi Deus? Foi Deus? Não. Mas ela foi inspirada por Deus? Sim. Deus inspirou homens a escrever a Bíblia, ok? Qual é a linguagem lá do céu? Qual é a letra que se usa no céu? Alguém sabe aí? Ninguém sabe. E se alguém visse escrito e falasse assim: essa linguagem é a linguagem do céu. Por exemplo, ontem eu estava conversando com alguns discípulos no final do ensaio do louvor aqui, e a gente estava falando, imagine só o que seria da vida se Adão não tivesse pecado. Maravilhoso. Sabe como você seria? Você não seria o Salvador porque não haveria necessidade de Salvador, porque não havia o pecado. Mas nós seríamos a semelhança de quem? De quem? De Deus. E quem é a semelhança de Deus? Quem? Jesus. Todos nós seríamos, inclusive o Adão, porque seria uma geração santa, todos seriam iguais a quem? A Cristo. Como nós não conhecemos Adão, quanto que a gente conhece da história de Adão? Só a formação dele e o estilo de vida que ele tinha dentro do Éden, sim ou não? E o quanto que a gente conhece da vida de Jesus? Muito mais. Nós vemos pelos ensinamentos que nós temos ministrado aqui de quinta-feira, que os ensinamentos de Jesus é de outro mundo, gente. Não é de outro mundo? Imagine como diz Jesus lá no capítulo 5, quando nós vamos chegando no finalzinho, Jesus fala assim: é o seguinte, olha só. Qual a primeira coisa que os pais ensinam quando a gente vai para a escola? É bom viver em sociedade, aquela sociedade da criança, só que ele tem que aprender a se defender. O que a criança tem que fazer? Aprender a se defender. Aí, às vezes, ensina só, é o seguinte: não deixa o amiguinho tirar farinha com você não, hein? Se ele te der um tapa, mas dá-lhe outro. Não dá boi não. Porque tem que aprender a te respeitar. Não é assim que às vezes fala? O sentimento nosso, muitas vezes, se uma pessoa nos fere, vem aqui para nós. Agora, Deus está vendo também, mas faz de conta que ele virou o rosto, ele não vai ver você agora. Como seres humanos, como carne, quando uma pessoa nos faz o mal, qual o desejo da gente para ela como carne, como ser humano? Que ela se dê bem, olha, aleluia. A pessoa que deu um tapa na face, você fala assim: ah, tá na outra, mano, da hora. É assim que a gente age? Não. Como carne, a gente fala assim: nossa, ela me deu um tapa, vou arrebentar os dentes dela. Não é? Eu vou fazer pior, só para ela ver que, ó, eu sou ruim mesmo. Né? Sabe, a gente não diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Não é a linguagem humana? Aí a gente vai ouvir Jesus, aí Jesus pega e fala assim: gente, para quem nasceu do Espírito é diferente. Se alguém lhe der um tapa na face, não devolva o tapa. Quando você for orar à noite, ore por aqueles que te perseguem e que vos maltratam. Ah, irmão, quem é que está orando à noite assim e fala: Senhor, aquele inimigo meu está querendo o meu mal, está falando mal de mim, abençoa ele, Senhor. Jesus fala: é assim que tem que ser.
Só que nenhum ser humano conseguiu mostrar isso. Então Jesus vem, ele mesmo disse, sou filho do homem. Ele vem, o verbo se faz carne, Deus se faz homem, para mostrar o que é ser humano. O ser humano que Deus havia criado no princípio, está em Jesus. Quem é igual a Jesus aí? Também não vou levantar minha mão, não. Quem se esforça para ser cópia de Cristo? É diferente. Jesus é o protótipo, o modelo a ser seguido para que nós sejamos verdadeiros seres humanos, mas não conforme o ser humano caído, a imagem de Adão, mas sim a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a ideia. Só que essa informação toda, se falar na língua de Deus, ninguém entende. Então Deus diminui, vamos dizer, o nível, e fala assim, deixa eu falar numa linguagem que você entenda. Aí, com antropopatia, nós damos um corpo a Deus. Não, perdão, antropopatia, nós damos um sentimento a Deus. Um sentimento humano a Deus para que a gente possa entender Deus. Amém? Com antropomorfia, nós damos um corpo a Deus para entender a existência de um Deus. Quem já viu Deus aí? Mas nós o temos dentro da antropomorfia, que mostra, a Bíblia dá um corpo a Deus, por exemplo, olhos, braços, mãos, seus pés. Isso é para que nós entendamos o relacionamento. Mas agora, como Deus é mesmo, ninguém sabe. A gente conhece o caráter dele em Cristo, mas ver o Pai, saber como ele é, a gente não sabe. Amém? Quem está entendendo? O sentimento, da mesma maneira, nós precisamos entender o sentimento no coração de Deus. Amém? Tempo. Nós calculamos o tempo. Você consegue calcular o tempo? Eu não vou falar o horário agora para você, senão você vai ficar desesperado para acabar o culto. Mas você calcula o tempo. Você fala assim, nossa, quem dormiu essa noite aí? Quem queria dormir um pouquinho mais dessa noite aí? Tem um pessoal que queria dormir um pouquinho mais. Eu queria descansar mais, olha o meu horário, olha tal horário para isso, tal horário para aquilo, outro, aquela correria. E aí você calcula, quando você for ver, você fala assim, nossa, acabou o meu dia. Quem acha que o dia está acabando rapidinho? Você faz as coisas e fala, nossa, acabou o dia. Você acorda falando assim, eu vou fazer tudo isso que depois eu vou dar uma descansada. Você descansa na madrugada. Você fica naquela correria. Agora imagine como é que você calcula a eternidade. Como que você calcula a eternidade? Bom, não tem. Você não consegue nem imaginar direito o que é a eternidade. Como calcular esse tempo? Não tem como. É um tempo sem fim, eterno, para sempre. Então é totalmente diferente, foge da nossa compreensão. Então, de alguma maneira, Deus quer transmitir uma verdade para nós. E agora, nessa verdade, Ele está querendo dizer o que para nós? Qual o sentimento humano, para nós entendermos a tristeza de Deus. Quem está entendendo? Então, não é que Deus não sabia. Tanto que Deus já sabia que Jesus já existia desde o princípio, e Ele era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar o homem, já sabia que ele ia cair. Antes de Deus chamar você, já sabia que você não estava pronto também, e Ele não desistiria de você, mesmo você sendo falho. Por isso que todos aqueles, Efésios 1 diz, que todos aqueles que Ele chamou, Ele deixou tudo prontinho. Ele chamou você, Ele entregou Jesus por você, e Ele te selou com o Espírito Santo de Deus. Ninguém te tira das mãos dEle. Amém? Glória a Deus. Gente, eu não sei se vocês acham que eu acho ruim. Eu acho bom quando dá glória a Deus, viu? É bom dar glória a Deus. Você recebeu a mensagem no coração, ou você não está entendendo nada, né? Mas manifesta aí, irmão, dá um glória a Deus, diga, não, eu entendi, eu recebi essa palavra no meu coração, esteja atento, receba ela no seu coração, porque isso é maravilhoso. Nós entendemos que Deus não desiste de nós por causa das nossas falhas, Deus não desistiu da gente. E é interessante olharmos esse texto com esses olhos. Deus decidiu destruir a humanidade. Você aprendeu isso na escolinha? As professoras ensinaram para você que Deus
olhando a terra, não viu um justo sequer e falou: vou destruir todo mundo. Vou acabar com tudo, animais, tudo, porque tudo foi afetado pelo pecado. Amém? É isso que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, quando vai dizer que a humanidade, né, estava representada em Adão, e talvez você tenha raiva de Adão e de Eva, mas na verdade, se nós estivéssemos lá, o que a gente teria feito? Talvez você diga assim: nossa, mano. O homem fala assim: Adão foi frouxo. Se eu estou lá, eu dava um corno na mulher, mas não comia a fruta. Nada, bobão. A mulher fala, hoje bate o pé, você, eu vou fazer. Adão foi frouxo. Adão só representa nós aqui. Não, a Eva, se eu fosse a Eva, eu não teria comido lá. Ué, por que você não é diferente da Eva hoje, é submissa ao marido e pergunta para ele se pode comer daquilo ou não? Você pode gastar no cartão, não pode? Hã? Quem está entendendo? Você só chega com um sapato e faz assim. Amor. Você chega com o cabelo mexido. Fala. Como você pagou isso, amor? Por acaso o cartão de crédito estava na minha bolsa. Amor, mas a gente não podia gastar 200 conto aí. Ah, amor, mas eu mereço. Não, merecer você merece. Isso significa que a gente pode. Né? Então, tantas coisas assim que a gente vê que o Adão e a Eva só representam a humanidade lá atrás. A gente faria a mesma coisa e Deus sabe disso. Mas Deus, olhando a terra, decidiu destruir a humanidade. Decidiu destruir acabar com a criação dele todinha. Quando ele disse: agora eu estou decidido, ele olha e encontra um empecilho, vamos dizer assim, uma maneira da gente entender. Quem? Noé, que fazia diferença na sua geração. Diz a Bíblia que quando Deus decidiu, falou assim: não, chega, vou destruir. Ele encontra Noé lá sacrificando e adorando a ele. Ele fala assim: agora eu não posso. Porque uma pessoa que clama na terra, Deus se compadece daquela pessoa. Preste atenção nisso, irmão. Quando você clama no seu lar, uma pessoa muda a história. Eu entendo isso dentro desta geração, que a igreja na terra, se ela é tirada, a terra é destruída. Porque a terra só existe porque os filhos de Deus estão aqui clamando. Porque você está aqui clamando. O dia que a igreja for tomada, a terra pode ser destruída. Quem está entendendo? Existe um povo que clama por esta terra. A Bíblia mesmo nos ensina lá em Crônicas, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e clamar a mim, então eu ouvirei dos céus a sua oração. Deus tem ouvido a oração da igreja. Amém? Isso vai entender mais, vai ficar mais feliz, irmão. Sabe, a pessoa chega para você assim e fala assim: irmão, você ganhou 5 milhões de dólares aqui, tá? Como que você vai ficar? Vamos fazer o teatrinho? Hoje cada um de vocês vai sair daqui da igreja com 5 milhões de dólares. Aleluia. A pessoa diz: aleluia. Daqui eu já vou passar numa agência, comprar aquele carro dos meus sonhos, já vou descer na rua 1, vou ver se eu compro uma casa logo ali, já perto da igreja mesmo, né? Já vou comprar aquele sítio, aleluia, todo feliz da vida. Mas você precisa entender que muito mais do que isso, você é filho do dono dos céus e da terra. Amém? Você vê como a gente está na igreja e toma acorrentado aqui? Acorrentado no físico. Para o pessoal que a gente lê na Bíblia, esse pessoal de outro mundo, o pessoal da Bíblia é de outro mundo, amém? Quando eles falavam assim: meu, vocês são filhos de Deus, os caras já rodopiavam, já grudavam no teto, ventilador, e não dava certo o negócio, porque eles ficavam tudo alegres, felizes da vida. Você precisa ter essa certeza dentro do seu coração e se alegrar pela salvação que há em Cristo Jesus, que te fez filho e filha de Deus. Aleluia. E Noé, ele acha graça, ele não era perfeito, mas ele era uma pessoa que temia a Deus. Toda pessoa que tem respeito por Deus encontra graça. Amém? Diga assim comigo: toda pessoa que tem temor se encontra com a graça.
Deus pode estar querendo destruir um lugar, como Abraão clamou, e a gente vai falar dele em próximas ministrações. Ele pergunta se lá na cidade de Sodoma e Gomorra tiver algum justo, tu vai resolver o problema lá, não vai destruir a cidade. Ele falou assim, olha, se eu encontrar o mínimo de justo lá, eu não destruo a cidade. Chegando lá, ele não encontrou o mínimo de justos e veio a destruir a cidade. Só salvou por misericórdia e clamor, a intercessão de Abraão salvou a Ló e a sua família, que também no meio do caminho viram uma bagunça. Nem sempre as pessoas que você ora e as pessoas são livradas por causa da sua oração, elas se alinham àquilo que Deus quer. Ensinamento para a gente. E a Bíblia nos ensina que Noé, ele sacrifica, Noé é uma pessoa temente a Deus e ele encontra a graça de Deus. Temor, respeito à pessoa de Deus nos faz desfrutar da graça do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, Noé é um exemplo de obediência, sim ou não? Total, total. Obediência, diga assim comigo, obediência a Deus é o segredo do sucesso. Qual é a derrota de todo ser humano desde o Éden? Desobediência. Qual foi o pecado de Adão? Não foi a fruta? Não foi comer a fruta? Não, é porque não comer a fruta era um mandamento. Ele desobedeceu o mandamento. Você pode perceber que o povo de Israel sofre porque ele desobedece o mandamento. Você pode perceber que nós sofremos em todas as áreas da nossa vida porque nós desobedecemos os mandamentos. A desobediência é o fracasso de qualquer um de nós. E a desobediência não está na ausência de conhecimento. A desobediência está na presença do conhecimento e a ausência do posicionamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Conhecer não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas, o que muda nossas vidas é a prática daquilo que nós conhecemos. É a obediência àquilo que Deus mandou. Quando eu olho para a Bíblia, eu tenho vontade de bater em mim. Porque a Bíblia diz, faz uma coisa, e quando vai ver, eu fiz outra. Seja obediente, que você vai ver o resultado ser diferente. Deus fala para a gente, ora, clama, busca, se consagra. A gente não faz nada disso. Aí Deus fala, olha, age assim, 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 assado. A gente não faz nada disso. A gente faz tudo ao contrário. Quem é casado? Está com medo, gente? Quem é casado, levanta a mão. Qual é o problema do nosso casamento? Minha mulher. E a mulher diz, qual é o problema dela? O marido. O grande problema do casamento é a obediência. Mas obediência, apóstolo, por isso que eu bato na minha mulher para me obedecer. Não, não é isso que a gente está dizendo. Não é obediência ao marido. É obediência à palavra de Deus, a Deus, aquilo que Deus deixou como mandamento. Às vezes tem uma ministração que a gente fala sobre casamento e divórcio, dentro dessas ministrações do capítulo 5, ministrei sobre ela. Foi uma das mais pesadas, né, presbítero? Foi forte, ela teve que ser tintim por tintim, tudo delicadinho. Um casamento edificado sobre a palavra de Deus dá divórcio? Não. Eu afirmo para você, qualquer casamento, segundo a palavra de Deus, for edificado sobre a palavra, sobre a vontade de Deus, não dá divórcio. Não dá. Todo casamento que não for edificado sobre a palavra de Deus, corre o risco de um divórcio. Não precisa, não que necessariamente vá se divorciar, mas não vai conseguir viver um verdadeiro casamento. Porque o verdadeiro casamento está na Bíblia, está na palavra de Deus. Apóstolo, mas tem gente que tem bom casamento, mas não conhece nem a Bíblia. É porque sem saber vive os princípios que a Bíblia ensina. Está dando para entender? Salvação é uma coisa. Princípios são outros. Viver, quem é salvo, vive os princípios.
Mas tem pessoas que vivem princípios, mas não são salvas. Porque a salvação está em quem? Em Jesus. Então, se eu for bom marido, se eu for bom pai, se eu for um bom pagador das minhas dívidas, se eu for uma pessoa posicionada, eu vou cumprir princípios. Mas esses princípios não me fazem ser salvos, porque eu não tenho condição de me salvar. Esses princípios me fazem viver bênçãos na nossa vida, na terra. O princípio da administração, o princípio de ajudar o próximo, o princípio de respeitar, o princípio de amar a família, de honrar alianças. Quem está entendendo? Mas por mais que eu faça isso, eu me torno perfeito? Não. Aí eu tenho que me encontrar com a graça, mas não uma graça comum, uma graça especial. Essa graça especial está na pessoa de Cristo, porque a nossa justiça, o nosso cumprir da obediência sempre falha em alguma coisa. E Jesus está ensinando isso no capítulo 5, 6 e 7. Se você não entendeu ainda, acompanhe as ministrações no YouTube, você vai entender melhor. Mostrando para nós que nós somos falhos, nós não conseguimos ser perfeitos aos olhos de Deus. Por mais que você conheça uma pessoa que você entenda que aos seus olhos ela é perfeita, ela não é perfeita aos olhos de Deus. Não existe uma pessoa perfeita diante dos olhos de Deus. Para ser perfeito diante dos olhos de Deus, só se ele colocar o óculos. Quem é? Jesus. Aí ele vai te enxergar diferente. Vai te enxergar bonito, irmão. Você chega diante de Deus assim, ó, com o cabelo tudo bagunçado, desdentado, torto. Aí Deus fala assim, eu vou destruir esse negócio aí. Não foi isso que eu fiz? Aí quando ele olha com o sangue de Jesus, você fala assim, nossa, esse é o ser humano que eu fiz. Porque ele olhou Cristo. Ele não enxergou as suas falhas. Ele é tão santo que não pode enxergar o pecado. Ele não vai compactuar com isso. Então ele vai olhar assim para você, com Cristo, e vai te amar, e você vai desfrutar da graça dele. Sem Cristo, você pode fazer o que for. As nossas justiças são trapos de imundícia diante de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que a gente estava comentando esses dias, que toda pessoa que se encontrou verdadeiramente com Deus, ela se alegrou muito. Ela dava cambalhota, oh, glória, agora eu vou alcançar o impossível. O que foi que Isaías fez quando ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono? Ele caiu de joelho e falou assim, miserável homem que eu sou, vou morrer. Quando Deus veio manifestar a glória dele, o que o povo pensou? Ele vai morrer tudo, estou fora, vou morrer. Então, a princípio, quando nós nos encontramos com Deus de verdade, nós nos constrangemos com o nosso pecado. Ele perdoa o nosso pecado em Cristo. Aí ele nos enche de alegria e nós ficamos felizes da vida, porque fala assim, ele perdoou os meus pecados. Amém? Assim se sentia Noé quando sacrificava, porque todo sacrifício apontava para um sacrifício perfeito. Quem era o sacrifício perfeito? Jesus, o único que aplacaria a ira de Deus. E Noé conhecia Jesus? Não, mas conhecia o princípio. E tinha atos proféticos, que era o quê? Sacrificar a Deus para apaziguar a ira dele. Só que o sangue de animais, chega uma hora que Deus mesmo diz, não dá para apaziguar o meu coração. Porque sempre, toda vez que alguém pecava, tinha que matar um animal. Haja animal, hein, gente? É boi, é vaca, é pombinha, tudo tem que matar, porque pecou, mata o animal. Aí diz a Bíblia que Jesus é o sacrifício perfeito, o sacerdote, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele entra na presença de Deus de uma vez só, para não existir mais sacrifício. O único sacrifício que ele espera de nós hoje é o sacrifício dos nossos lábios. É a nossa dependência dele, é o único sacrifício que ele espera de nós. Quando perguntaram para Jesus, então o que a gente tem que fazer? Ele falou assim, só obedeça, receba a palavra e obedeça, só isso. Receba a mim como único e suficiente Salvador e obedeça a minha palavra, é só isso que compete a você. Diga para a pessoa que está do seu lado, a única coisa que te compete é obediência. Então diga para a pessoa, obedeça. Amém?
Noé, então, ele sacrificava para aplacar a ira de Deus, porque foi algo que Deus deixou para o homem. Então, quando Deus decide destruir a humanidade, ele encontra Noé lá. Senhor, me perdoa dos meus pecados, miserável homem que sou. Senhor, com certeza Noé, ele tem família, e toda família tem problema, sim ou não? Talvez a sua seja perfeita, mas todas têm. Vamos fazer de conta que a sua não tem, mas todas têm. Aí Noé está lá e fala assim, ô Senhor, tem hora que eu tenho vontade de pegar o 100 e dar-lhe um cola na orelha, Senhor. Ô, minha esposa, não é fácil, Deus. Eu também não sou fácil, Senhor. Oh, os nossos pecados, fugimos da tua vontade. Minha mulher não é submissa e eu não sou cabeça. Ai, Senhor, como é difícil. Meus filhos, olha, se eu falo para eles, não anda com gente que não presta, mas às vezes eu tenho que pegar ele pela orelha e colocar para dentro de casa. Às vezes dá vontade de arrancar-lhe os dentes, Senhor. Olha, não é fácil. Hoje minha mulher, se eu estou aqui sacrificando, mas minha mulher me tirou do sério. É. Mas também, ontem quem tirou ela do sério fui eu. Senhor, não tem jeito, eu sou pecador mesmo. Meus filhos estão tendo, arrumaram umas mulheres para namorar aí, Senhor. Oh, Jesus, está dando um trabalho. Mas tem misericórdia de nós. Aí Deus quer destruir tudo. Aí Deus olha o cara reconhecendo, coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita, aí Deus fala assim, tadinho desse daí, né? Todo lascado, coitado. Mas reconhece a situação que está. E agora, meus, se eu exterminar com todo mundo, do que adianta o arrependimento? Vou destruir tudo, não. Eu não vou destruir tudo, mas vou montar um Big Brother. Foi o que Deus fez. Ele montou o reality lá do Antigo Testamento. Ele pegou e disse assim para Noé, Noé, estou afim de uma parada aí, vou destruir tudo. Ele falou, nossa, Deus, como é que é esse negócio? Vou matar todo mundo, não vai sobrar nenhum. Ele falou assim, eu também. Ele falou, não, você me impediu. Eu queria destruir todo mundo, até sua família, mas aí já que você sacrifica por ela, eu vou ter misericórdia de ti, eu vou manifestar minha graça. Eu não só vou te destruir, como eu vou te salvar. Como que vai ser esse negócio? Ele falou assim, ó, constrói uma arca para você e para a sua família. E agora imagine, gente, Lecão, você que é marceneiro. Gente, vocês viram que a gente baixou o altar aqui. Ficou bonitinho? Mudou tudo isso aqui? O Alex chegou aqui, eu parecia o Rambo. Eu cheguei com a minha serra, pequenininha assim, eu falei assim, eu trouxe minha ferramenta, Alex. O Alex, que é marceneiro, junto com mais uns homens, falei assim, trouxe minha parafusadeira, Dinil. Trouxe aqui minha serra, e vamos cortar. E chegou o Gesiel com a tico-tico cega dele, e falou assim, bom, trouxe minha tico-tico. As máquinas tudo esquentando. Aí o Lecão falou assim, espera aí que eu já chego. Daqui a pouco, irmão, parecia o Máscara, sabe? Tirando aqueles... Todas as armas, assim. Ele me chega com um monstro, assim, ele coloca aqui. Fala, deixa eu pegar, posso. Catava a madeira assim. Eu falei, eita, ficou fácil. Com a ferramenta certa. A gente foi fazer os buraquinhos da tomada com a tico-tico cega lá, né? Aí depois descobriu que não era tico-tico cega. É que o pessoal é tipo assim, mecânico. É tudo se mete a fazer o que não sabe. Era só acertar a velocidade dela, né? Não é que ela estava cega. Aí vamos fazer o buraco, tudo apanhando. Mas tinha ferramenta. E a gente teve um dia, foi de uma quarta para quinta, né? Que a gente saiu daqui 5 horas da manhã, 5 horas da manhã a gente saiu daqui. E começou no comecinho da noite, né, Alex? E aí, ó, ralou até 5 horas da manhã, a gente baixando, não tinha nem acabado. Agora imagine Noé. Você vai construir uma arca. Aí eu fico imaginando, né? Com que material? Com que eu vou derrubar a árvore? Senhor, como que eu vou cortar essa parada aí? Se ele tivesse a mente que nem a nossa, conhecendo a tecnologia, eu não tenho tico-tico, não tenho serra, eu não tenho um arco, não tem nada, Senhor. Então a gente não sabe como aconteceu um milagre. Mas uma coisa eu sei. Quando a gente obedece a Deus, um milagre acontece. Como que vai acontecer? Não sei. Deus vai prover tudo. Se Ele mandou é porque Ele vai
prover. Se Ele mandou você fazer alguma coisa, simplesmente obedeça, porque Ele vai prover todas as coisas para aquilo que Ele mandou você fazer. Amém? Eu olho para essa igreja aqui, gente, quanta gente entrou e saiu, quantas vezes a gente chega no final do mês ou no dia 15 tem que pagar aluguel e fala, meu Deus, e tem que pagar as dívidas. Aí eu falo assim, eu vou bater o joelho e orar e pedir que Deus abençoe as pessoas e traga as ferramentas, porque Senhor, Tu mandou fazer uma coisa que eu não tenho condição. Sou sincero para você, eu sou muito doido mesmo por causa das coisas de Deus, irmão. Talvez você fale assim, ó, o apóstolo é corajoso para as coisas de Deus. Pasme, irmão. Eu fico batendo uma moeda com a outra, falando, não dá. Quase de Deus, que Deus manda, aí eu vou embora, eu vou para cima. Por quê? Porque eu sei que Ele pode todas as coisas. O que Deus falar para fazer, irmão, eu não tenho medo. Pode ficar 5 pessoas, serão 5 pessoas milionárias dentro dessa igreja. Amém? Olha, recebe aí, irmão. Apóstolo, mas tem 100.000 pessoas. Se não forem fiéis a Deus, você não dá um passo. Aprenda uma coisa que eu ouvia falar de homens de Deus, até o dia que eu tive que sentir na minha pele que a obra de Deus não se faz com dinheiro, a obra de Deus não se faz com pessoas, a obra de Deus se faz com Deus. A obra é dele. Apóstolo, mas a gente precisa do dinheiro. Deus provê. A gente precisa a gente faz a obra para pessoas. Deus provê as pessoas. Deus provê tudo. Porque todas as vezes que eu não vi a situação onde abrir a porta, Deus foi lá e proveu. A obra de Deus é feita por quem? Deus. Não é por causa de mim. Para com isso, irmão. Não é por causa de você. Eu ia ministrar esses dias, fui ministrar numa igreja, nosso irmão Henrique, e aí eu estava preparando uma ministração. Falei, vai ficar para nós, acabei não ministrando lá. Sabe uma coisa que eu acho muito doido? Qual o nome do profeta que morreu, jogaram um cadáver em cima do osso dele e o cadáver reviveu? Quem? Eliseu. Mas é muito doido o negócio. O cara deu uma palavra profética para Naamã foi curado. O menino morreu, ele ressuscitou o menino. Como foi que Eliseu morreu? Quem lembra da história? Eliseu adoeceu. Ele ficou dodói. Olha, o profeta que curou um monte de gente ficou dodói. Aí depois que ele ficou dodói, ele chamou o rei e deu uma palavra profética para o rei. Vai atirando flecha aí. Aí o cara para no meio do caminho, querido. Aí ele falou assim, deu um cola, falou assim, um vacilão mesmo. Devia ter continuado atirando as flechas, porque quantas vezes você atirasse a flecha, você ia ser vitorioso. Mas logo depois, ele morre. Aí colocam ele numa cova. Aí está tendo guerra, tá vindo uma comitiva e estão enterrando um cara. Aí o pessoal vê os caras da guerra chegando, joga o rapaz e sai correndo. Aí o rapaz toca os ossos de Eliseu e sai correndo também atrás. Aí você fala, Jesus, imagina a situação. Joguei um cadáver e sai correndo, daqui a pouco o cadáver também sai correndo atrás de mim. Aí você fala, que doideira. Eu fiquei falando com Deus, que ensinamento existe aqui? A obra eu faço como eu quero, eu não preciso de você vivo. Sou eu que faço. Os ossos do cara curou o outro, levantou o outro. Mas aquele que estava profetizando ficou enfermo, para ver que nós somos somente instrumentos. Quem faz a obra? Deus. Quantas pessoas não morreram? Morreram no martírio, morreram de morte morrida, morreram naturalmente, pastores morreram. A obra parou? A obra quem faz é quem? Deus. Então não tema naquilo que Deus mandou você fazer. Ele vai prover todas as coisas, recurso, capacitação, porque tem que ter capacitação, gente. Segundo eu entendo da palavra lá na frente, o Noé ele vai fazer o quê? Ele planta o quê? Quem lembra dessa, gente? O que Noé planta? Uma vinha. Então ele trabalhava com agricultura. Ele era lá engenheiro. Se desse um altar desse, ele se perdia que nem eu. Ele não era engenheiro. Ele não era marceneiro. Não existia
nenhum ser humano que tinha levantado uma embarcação. Não é essa época. Não é época de ferramentas. E ele consegue fazer uma estrutura daquela. Por quê? Porque Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe deu o quê? Deus vai prover sabedoria para você naquilo que Ele te mandou fazer. Além de recursos, Ele vai te dar entendimento, capacitação. Imagine, Noé chama os seus filhos, chama a sua mulher e fala assim, vão levantar um barco. Ele, barco? É. Mas com o quê? Ele falou assim, com vocês. Eu e você é. Meu pai, se fizer lá alguma plantação, a gente vai junto. O que o senhor sabe de engenharia? Ele falou, não sei nada não, mas que Deus mandou. Então eu vou fazer esse negócio. Ah, então vai tu. Ele falou, eu não. Vai eu e vai vocês. Porque se vocês não forem, vocês vão morrer tudinho também. Ah, o pessoal vai se comer esse negócio, pai. É o seguinte, Deus falou comigo. Que nós vamos fazer uma arca. Nós não, Deus falou com você. Ele falou, não, mas eu preciso que você esteja. Que se vocês não estiverem, vocês morrem tudo. Mas como que a gente vai morrer tudo? Ele falou assim, porque Deus vai mandar um dilúvio. Falei, pai, olha o sol que está. Dilúvio, nunca houve esse negócio aqui. Um dilúvio que enche a terra para precisar de um barco. Tá doido. Pirou. Acho que ele já estava plantando vinha antes de levantar a arca. Tomou demais, pai. Tá bêbado, tá doido. Aí ele falou assim, não, Deus falou comigo. Não pense que todas as pessoas entenderão os seus sonhos, os seus projetos que Deus colocou no seu coração. Mas Deus vai te dar estratégia para influenciar o coração dessas pessoas. Porque eu vejo na palavra de Deus que é o maior desafio, é engajar pessoas nos seus sonhos, nos seus projetos. É a coisa mais difícil, gente. Sabe por quê? Às vezes as pessoas olham, por exemplo, eu me esforço. As mulheres elas chegam depois, as mulheres não vêm antes, né? As mulheres vêm depois da construção. Mas as mulheres, elas não vêm para olhar, ai, ficou bonito. É mal barato, mano. Vocês mulheres, é só vocês que têm essa pecinha. Ao invés de vocês olharem o todo, vocês olham o quê? O detalhe. Ficou tudo bonito, você não vai fazer aquilo ali? Não, mas você não viu o resto? Não, mas e aquilo? E aquilo outro? Ah, mas essa cor não devia ser diferente? Mas isso aqui não é bom se fosse assim? E aquilo outro ali? E aquilo outro ali? Só fez depois. Aí se olha, você fala assim, a mulher é detalhista ou não é, gente? A mulher não olha o todo, ela olha o defeito. O que você faz, ela faz tudo. Faz tudo. Um dia, eu também sou homem e minha mulher é mulher. Aí eu peguei, ele tomou café, tinha a louça todinha na pia. Aí eu acabei de tomar café, falei, deixa comigo, maridão, eu lavo tudo. Fui lá, lavei a louça, deixei tudo no jeito. E subi para o escritório. Lá de baixo eu ia gritar, por que não faz tudo direito? O que eu fiz, mano? Lavou a louça inteira, esqueceu a faca da manteiga aqui. Aí o homem desce, é normal. Mulher de Deus, eu lavei uma louça inteira, você vai brigar comigo por causa de uma faca? É assim ou não é? Mulheres, agora fala é assim ou não é, homens? É. Agora imagine Noé com 4 mulheres dentro de uma arca, construindo ela ou colocando todo mundo lá dentro. Você acha que era tudo assim, ai, que bonitinho os bichinhos, aquela girafinha sorrindo, elefantinho, tudo bonitinho. Já foi no zoológico? Quem já foi no zoológico? Aqueles bichos, tudo bonitinho, cheira bem, né, gente? Dá trabalho, hein? Dá trabalho cuidar de um zoológico, sim ou não? Tem 2 cachorrinhos em casa que eu fico doido, isso porque eles fazem xixi no jornal. Eu falo, nossa, tem que juntar o jornalzinho, tem que juntar a fraldinha. Olha que trabalho, tem que dar banho, tem que fazer isso. Eu falo assim, meu Deus do céu, isso é coisa de uma semana. Eu imagine 1 ano com um monte de bicho dentro de uma arca.
A Bíblia não diz que os animais eram enormes, já eram adultos. Mas diz que os animais estavam tudo lá dentro. Seja pequenininho, seja grande. Dá trabalho ou não dá? Dá trabalho, gente. Agora imagine você conseguir engajar sua família no projeto, viver 1 ano com ela trancada e não tem para onde correr. Gente, é pior do que pandemia. Porque a pandemia você coloca a máscara e vai dar um rolê. Sim ou não? Você fala, nossa, amor, eu preciso. Eu vi uma cena, logo no começo desse negócio da pandemia, o cara em cima do telhado, com uma madeira, sentado numa cadeira assim, com um monte de cerveja do lado e batia na madeira assim. Amor, tô arrumando aqui. Que ele fugiu da mulher para ficar em cima do telhado. Arrumou, desculpa que estava arrumando. Aí a mulher falou assim, tá trabalhando. Aí estava nada. Tinha uma maneira de fugir. Às vezes pessoas que estão acostumadas, mulher trabalha fora. Quem tem mulher que trabalha fora aqui? Trabalha fora. Às vezes, seja sincero aqui com nós, vamos revelar um negócio. Às vezes, se eu colocar você, mulher que gosta de trabalhar fora, você gostaria de trabalhar só dentro de casa e ficar preso dentro de casa, só cuidando dos filhos, fazendo comida, lavando roupa, só esse negócio? Algumas gostariam, mas a maioria aqui gostaria, sim ou não? Aí, às vezes fala assim, sim, mas dentro você sabe que não, senhor. Me abre uma porta. Nem que seja uma vez por semana, tem que ter uma porta aberta. Né? Para poder ver outras caras. Vai, fica um pouco com o seu pai, agora é minha hora, alguma coisa assim. Sim ou não? Dá aquela escapada, sim ou não? Aí o marido fala assim, nossa, amor, eu preciso arrumar o carro. É o dia inteiro arrumando o carro. Precisa do momento dele, sim ou não? Não é normal a gente querer o nosso momento? Sim ou não, mulheres e homens? Normal. Agora imagine você dentro de uma arca que você não tem para onde fugir. Eu quero ter meu momento, quero ver para onde você vai correr. Você vai nadar muito, filho, e se pular não volta. Quero ver você subir na arca de volta. Aí vai ter que passar o ano inteiro lá, olhando um para a cara do outro. Dormir, trabalho, tudo juntinho. A arca de Noé era um desafio de convivência. Diga assim comigo, a arca era um desafio de convivência. Só que Jesus nos diz, validando a história de Noé, ele diz que nos dias de Noé, o dia da vinda dele, seria como os dias de Noé. Como que seriam os dias de Noé e a mesma maneira a vinda do Filho de Deus, a vinda de Cristo? Eles casavam, se davam em casamento, viviam uma vida normal, corriqueira. Amanhã vão pagar nossas dívidas, amanhã a gente vai casar, não, amanhã a gente vai ter filho, e aí vamos viver nossa vida, amanhã eu vou comprar meu carro, fazer isso e aquilo. Até o dia que olharam para o doido do Noé e falaram assim, mas esse cara está piradão. E influenciou a sua família a ficar doida com ele lá. Da onde vai vir tanta água assim? E foram viver a vida deles. Jesus disse que a mesma coisa acontecerá na vinda dele. As pessoas vão estar vivendo a vida normal, ele não vai dar um toque, ele não vai tocar a campainha, ele não vai avisar nada. De repente, ele, eis-me aqui. E os pés dele, segundo a palavra de Deus, não vai tocar na terra. Então não adianta você ficar procurando ele pisando perto de você, que ele não vai estar. Ele vai fazer assim, ó. Aí, galera, vem. E aí ele vai estar lá no ar e nós vamos subir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó, nós subindo. E aí, gente? Cheguei. E aí, Jesus? Vem cá, amados do meu Pai. Do nada. Ele não vai te avisar. Nós precisamos nos aprontar. Só que Jesus está mostrando aqui para nós que existe um lugar de salvação. Diga assim comigo, um lugar de salvação. Qual era o único lugar de salvação na época de Noé? A arca. Era trabalhoso ficar dentro da arca, sim ou não? Não era difícil a convivência? 4 mulheres e 4 homens. Imagine só os períodos delas. 4 mulheres. E vai que era um atrás do outro, não tinha paz no negócio. Cada dia era uma que estava irritada. Imagine a situação. A dificuldade do jeitão de cada um.
os filhos são todos iguais? Não, os nossos filhos não são todos iguais. Quem tem mais de um filho sabe que cada um é de um jeito. A minha netinha, a minha filha estava falando assim, eu falei assim, nossa filha, ela parece tanto que você fala assim, pai, eu não dei esse trabalho aqui. Eu falei assim, pior que assim, graças a Deus, a Bruna, minha filha mais velha, quando era pequenininha, não tinha mãe, não sei o quê. Mas a Lara, minha netinha, Jesus, eu falei assim, dá um cola nela. Porque o dia que você foi fazer alguma arte, eu dei um cola, não sei, você me respeitou, dá um cola nela também. Ah, mas tadinha. Ah, então vai. Difícil. Agora imagine uma pessoa com a outra. Casamento é fácil? Quem tem casamento fácil aí? Cadê o anjo que vai responder? Eis-me aqui. Tem, são duas pessoas diferentes. Filhos são diferentes. Casamentos, cada um tem um jeito que se adapta ao casamento para estar feliz. E assim vai indo a convivência. Ué, a igreja não é a mesma coisa? Qual é o lugar da salvação no Novo Testamento? A igreja. Ah, apóstolo, eu quero pular. Vai cair dentro d'água, irmão. Fica aqui dentro. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não é fácil. Não, mas pode dizer, não vai bater no você não, está dentro da igreja, irmão. Diga, você não é fácil. Eu também não sou. Mas não tem outro lugar de salvação. Por mais que sejamos difíceis, por mais que sejamos complicados, eis aqui a família dentro da arca. Não fuja da arca, esteja dentro. É difícil às vezes a convivência, às vezes o jeitão de um com o jeitão de outro, mas não desista, não pule fora, porque aqui Deus está trazendo transformação para a gente. A gente está aprendendo a viver em união, e aonde Deus ordena a bênção quando está em união, a gente está aprendendo o que é perdoar. A Bíblia não diz que nós temos que aprender a perdoar, sim ou não? Responde comigo, sim ou não? A Bíblia não está ensinando que nós precisamos aprender a amar, sim ou não? E aonde a gente aprende tudo isso? Nos relacionamentos. Então você vai ter que me amar. Olha para a pessoa que só diz assim, você vai ter que me amar. Você vai ter que me perdoar. Você vai ter que me engolir. Vai ter que suportar um ao outro. Não é para desistir um do outro, é para suportar um ao outro. Quem quiser pular, pode pular ou não pode da arca? E ele vai encontrar o que lá do outro lado? Água. Água significa juízo. O juízo de Deus veio com água. E ele mesmo depois faz uma aliança. Ele fez uma aliança e quando nós olhamos o arco-íris, não é para ser usado como está sendo usado hoje para outros símbolos. Mas quando você vê um arco-íris depois de uma chuva, você tem que bater o seu joelho no chão e glorificar a Deus, porque Deus está mostrando o sinal dele com você e comigo e com a humanidade e com toda a criação, que jamais destruiria novamente a terra com água. É o sinal da aliança de Deus com a humanidade. Então a gente devia bater o joelho no chão e chorar e adorar e glorificar a Deus, porque Deus fez uma aliança e Ele é fiel à aliança dele. Então nós aprendemos aqui que Deus não se esqueceu de Noé e de sua família. Passado o tempo correto, Deus trouxe a salvação deles, porque as águas se baixaram e eles desceram da arca. Vai chegar a hora que a gente vai estar em outro lugar, em outra condição, mas até lá, não saia da arca de Deus. Não desista de estar em comunhão dentro da igreja. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E para a gente finalizar, Noé, depois que desce, ele diz uma palavra profética sobre os filhos dele. E aí eu aprendo uma coisa: a palavra tem poder. A palavra tem poder de abençoar a vida de pessoas, assim como o posicionamento das pessoas tem poder de atrair bênçãos de Deus sobre eles. E hoje é interessante, nós podemos trazer para hoje o mesmo que Deus fez com o povo. Eis que coloco diante de vós a bênção ou a maldição. A bênção se ouvir a minha voz, e a maldição se vocês decidirem viver do jeito de vocês. Não é Deus que quer nos amaldiçoar. Nós, com o nosso posicionamento, nos
amaldiçoamos. Quem está entendendo? E hoje é a hora de você decidir isso. Posicionar obediência para desfrutar da graça de Deus. Pedir a Deus uma estratégia, porque eu vejo como é importante. Gente, a gente pode até fazer alguma coisa sozinho, porque Deus vai estar à frente, mas é mais sofrido quando sua família olha com você na mesma direção, o projeto é o mesmo. Agora imagine se Noé não coloca a família dele dentro daquele projeto. Ele ia sofrer ou não ia? A mulher dele lá em casa, agora só fica sabendo de arca? Só fica pensando em arca? Mulher, vai para dentro da arca que é melhor. Não, tem outras coisas na vida. Sai dessa arca, larga esse projeto aí. Nunca largue o projeto que Deus colocou nas suas mãos. Nunca deixe seus filhos, sua esposa ou seu esposo dizer para você, tira a mão do arado, tira a mão da obra. Sabe por quê? Porque a obra Deus colocou nas suas mãos. Deus falou com Noé. Deus falou contigo. O que Deus colocou nas suas mãos, as pessoas vão olhar e ver a certeza daquilo que você tem, do que Deus colocou nas suas mãos. A pessoa entregue a sua obra. É interessante que eu tenho certeza que o que mais influenciou a família de Noé foi ele acreditar no que ele estava fazendo. Quem é o primeiro a pegar o martelo? Ele. Quem é o primeiro a ir atrás da madeira? Ele. Afinal de contas, Deus falou com ele. Se Deus hoje está falando com você, não espere de outro. Seja homem, seja mulher. Não espere de outro. Deus está falando com você. Então vai lá e pega o martelo, pega a madeira e começa a martelar. Daqui a pouco as pessoas vão vir atrás de você. Quem sabe a família vem do seu posicionamento, ela não será influenciada. Se coloca de pé em nome de Jesus. Após, e se a família não quiser entrar dentro da arca? E aí morreu. Mas se quiser entrar na arca da salvação, vai ser por causa do seu exemplo. Eles vão procurar referenciais. Você que ele acredita mesmo? Você que ele acredita que é bom estar lá? Sabe aquele negócio que diz assim, filho, você tem que estudar a Bíblia. Aí o filho vai procurar chegar em você o quê? Você estudando a Bíblia. Filho, você tem que estar na igreja e servir ao Senhor. O que ele vai procurar? Referencial. Ou pai, ou alguém vai ter que estar buscando a Deus, sim ou não? Por mais que o filho vai... Se os dois estiverem buscando a Deus, o filho não vai ter muita escolha, né? Ele vai assim, eu só estou vendo gente buscando a Deus. Agora, se ele vê um buscando a Deus e outro não, ele vai ter uma escolha, né? E nós somos pendentes a escolher o pior, né? A ficar em casa. Eu não sei o que está tendo de manhã. Se tem algum jogo, se tem alguma corrida, não sei. Vai lá, amor, vai buscar a Deus, que eu vou ficar aqui. Vamos, filho. Ah, não, vamos jogar videogame hoje de manhã, a gente combinou. Joga à tarde. Não, vou jogar de manhã, porque tem alguém que ficou jogando. Alguém deixou de se posicionar. Agora, se os dois se posicionar, tem escolha? Não tem escolha para o filho. Estou dando exemplos, eu não estou falando que a gente tem que assumir a responsabilidade, que nós somos os culpados de tudo, não. Mas se uma pessoa deixar de entrar na arca, não é por culpa nossa, é por livre-arbítrio, que escolheu não entrar na arca com a gente. Interessante, quem fechou a porta da arca? Deus. Eu não tenho condições de abrir e nem fechar a porta. Hoje eu estou na porta, mas eu não estou para impedir colocar uma catraca. Hoje nós estamos dizendo, vem, entra na arca, gente. Eu não vou entrar, vem, eu estou laçando você. Entra, pelo amor de Deus. Porque nós somos família de Cristo. Entra aqui, irmão. Ah, não, mas você não gosta da sua barba, eu queria que você fosse cabeludo. Eu falei, eu também, querido. Deixa crescer a barba, porque é o único lugar que está crescendo. Aqui em cima está acabando. Então você não gosta de barba, mas suporta a barba. Melhor a barba dentro da arca do que você sem barba morrer afogado. Mas eu não gosto muito do seu jeitão. Mas a gente vai encontrar um monte de diferença. Mas você tem o objetivo de buscar a Cristo, então entra na arca, vamos junto. Aí você vai cuidar dos coelhos, outro vai cuidar dos cavalos, né? Outro vai cuidar dos camelos.
E cada um vai cuidar do seu bicho que Deus deu para você cuidar, amém? Vamos dividir em setores. Tem uns que vai ficar com os bichos peçonhentos. Tem outros que vai ficar com as ovelhinhas. Deixa para as crianças as ovelhinhas, né? Os bichos mais trabalhosos tem que ficar para os adultos, para aqueles mais amadurecidos. Mas está tudo divididinho em compartimento. Cada um vai tomar sua ferramenta, vai levar a aguinha para o bichinho, vai limpar totô, vai fazer tudo o que precisa fazer. Mas tudo dentro da arca. No final a gente vai sentar e glorificar a Deus, porque Ele vai trazer salvação para nós. Não desista. Não pare. Se quebrante, se humilhe. Seja uma pessoa com temor a Deus. Seja obediente àquilo que Deus mandou você fazer. E não fuja. Abrace o que Deus colocou nas suas mãos. Porque imagine também como é ruim. Ali tinha os filhos de Noé com as suas esposas, mas Noé é a esposa dele. Agora imagine os filhos não querendo fazer o serviço. Cada um tinha que fazer o seu papel. Você tem um papel na igreja. Qualquer um deles é importante. Amém? Quando demora para colocar a transparência ali para você ver, você não se perde no louvor? É um ministério importante. Se não tiver alguém para aumentar ou abaixar ali, não é importante? É importante. Sua igreja está limpa? Alguém limpou, é importante. Tudo é importante. Dizimamos e ofertamos, é importante. Cuidamos de crianças, é importante. Servimos o café um para o outro, é importante. Tudo é importante na casa de Deus. Não existe coisa que a gente faça aqui que não é importante. Tudo é importante, você é importante na obra de Deus. Necessário é Deus. Importante é que Ele escolheu a gente. Ele te fez ser importante. Você vê na história de Eliseu? Quem era o necessário? Eliseu ou Deus? Deus. Mas era importante ter os ossos do profeta. Você é importante na obra de Deus. Seja por que for, você é importante. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é importante na obra de Deus. Então não tira isso não, você é importante. Fazer o que for, você é importante. Qual parte do seu corpo é importante? E por que você se acha não importante na obra de Deus? Você faz parte do corpo de Cristo. Significa que quando você não vem trazer o balde d'água, eu estou tendo que correr para pegar o balde d'água e voltar, e bater o martelo, e pegar o serrote. Vai você pegar o serrote, o outro vai pegar a água, e eu vou batendo aqui. Não é assim? Uma equipe, uma família. Não se esqueça.